Boa noite, pessoal. Boa noite a todos que estão aqui. Boa noite ao Francisco. Quero muito agradecer a presença de quem está aqui, de quem vai ver depois, de quem vai ver a gravação. Agradecer ao Francisco que aceitou esse convite de dar essa formação para a gente. A gente tem uma aula muito importante hoje, porque é fato que o movimento. Na verdade, o movimento tenentista brasileiro é razoavelmente esquecido, e mais ainda, mesmo dentro do âmbito do tenentismo, a Revolução Paulista de 24 é completamente esquecida, tanto que é apelidada de a Revolução Esquecida. Né? É muito importante pensar esse movimento, para pensar a história do movimento popular brasileiro, inclusive do trabalhismo brasileiro, contexto onde vai se formar a Revolução de 30, enfim, não tem como pensar Revolução de 30, Getúlio, sem pensar o tenentismo e a Revolução de 24. Inclusive, a gente está num dia importante, foi sem querer, mas hoje são 70 anos de suicídio do Getúlio. O pessoal da PR do Rio de Janeiro fez um ato lá no Catete, enfim, junto com a JS e com uma turma a mais. E, enfim, é um dia muito importante para a história do Brasil e foi completamente sem querer que essa aula caiu bem hoje, né? Não foi, não foi pensado, eu lembrei, percebi hoje, mas enfim. Quero abrir inicialmente um espaço aqui para o Francisco se apresentar e começar a introduzir a história do que foi a Revolução Paulista de 24, seu contexto histórico, de onde surgiu, do tenentismo, enfim. Para ele introduzir o tema, quero agradecer novamente e lembrar só que no final da aula a gente vai ter o sorteio do livro do Francisco. É importante que quem queira participar, participe da aula inteira e que no final a gente vai sortear, tá? Francisco, a palavra está com você e obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço o convite e a presença de todos que estão aqui e de quem vai ver no futuro. A gente estuda, o estudo, a pesquisa histórica, ela é tão solitária, individual, né? Horas e horas, dias e dias, meses e meses. O único companheiro, às vezes, é o computador, a tela do computador, ali o Word aberto, né? O livro que você está lendo. Que essas oportunidades da gente externar tudo aquilo que a gente pesquisou, elas são importantes para todo mundo que participa, mas também para mim, que tenho essa oportunidade de comentar sobre um tema que me interessa. Eu sou doutor em História pela USP, pela Universidade de São Paulo. No momento, eu elaboro pesquisa de pós-doutorado na Faculdade de Direito da USP e pesquiso o histórico de luta, enfim, o histórico dos direitos sociais, políticos e econômicos no Brasil, com foco especial para a Primeira República. E, portanto, o movimento de 24 está dentro desse contexto também, né? Ainda que não exatamente, não seja exatamente um dos temas que eu esteja trabalhando, está dentro desse contexto histórico, tanto da Primeira República como da luta por direitos sociais. Eu não necessariamente me organizei, nem me organizei exatamente, estou aqui quase que falando de improviso, né? Mas já que o raciocínio me levou por esse caminho, tem importantes direitos sociais e políticos reivindicados pelo movimento tenentista, especialmente nesse ato entre 22 e 24, eles já começam a aparecer. 22, o primeiro 5 de julho, cujo episódio mais famoso é os 18 do Forte Copacabana, né? E aí, uma curiosidade rápida é que eram 17 militares e um civil, que agora me fugiu o nome do civil, mas foi um rapaz que estava ali na hora que os militares saíram do quartel, do Forte Copacabana, e ele se juntou aos militares, né? Então você vê sempre essa dinâmica entre a participação de militares, o movimento militar, mas também a participação do civil, e é uma dinâmica que permanece durante o movimento tenentista, porque o movimento tenentista teve sim a importante participação de civis e claro que o núcleo, digamos, o núcleo da organização e do poder estavam nos militares, estavam especialmente nesse baixo, médio oficialato do exército, né, dos tenentes, mas também tivemos participação de oficiais de outras patentes. Né? O movimento começou com uma forte participação do Hermes da Fonseca, que vai ser presidente. Tivemos generais como o general, naquele momento já general, Ximeno de Villeroy, que apoiaram o movimento. Né? Então também não foram só tenentes que participaram.
Mas eu ia dizendo que nesse ato entre 22 e 24, alguns direitos, por exemplo, o direito à educação, o direito à moradia, né, esses direitos que nós consideramos direitos econômicos, né, o direito de viver com o mínimo de qualidade de vida, de ter o mínimo de remuneração, alguns desses direitos, ainda que de maneira diferente, cada intelectual, cada manifesto apresentava isso de a sua própria maneira, mas esses direitos já apareciam nas reivindicações dos tenentistas. Ainda que aí eu acho que eu poderia voltar para o começo da República para explicar as tensões entre, por exemplo, as tensões entre centralização e federalização, que eram muito importantes, as tensões entre o exército e a sociedade civil, por que não, os políticos, né, os grupos oligárquicos políticos, também é uma tensão importante, que já estava desde a proclamação da República, e que vai ser uma das tensões importantes aí para o período. Mas aqui, até para a gente tentar fazer um exercício de síntese aqui, eu vou digamos, vou visar, vou centralizar a explicação a partir dos anos 20. A gente tem ali, durante o governo do Epitácio Pessoa, já algumas tensões fortes. Ele fez intervenções em alguns estados que causavam, por vezes, problemas com as oligarquias estaduais ou com as oposições oligárquicas dentro dos estados, né? Teve uma intervenção em Pernambuco que ficou famosa, e isso também causava um certo problema com o exército brasileiro, que por vezes reclamava dessas intervenções. E aí a gente tem a campanha de 1920, a campanha eleitoral de 1920, em que São Paulo e Minas Gerais defendem a famosa aliança Café com Leite, né, que é um apelido que foi consagrado. Eu tenho algumas questões com esse apelido, mas ele também tem a sua utilidade. Então, Minas e São Paulo apoiaram a candidatura de Arthur Bernardes, que era já um cara desafeto do exército também, com muita faísca, muito ruído entre ele e o exército. A candidatura dele exacerbou esses ruídos. Do outro lado, um grupo político que ficou conhecido, famoso como Reação Republicana, se formou em torno da campanha do Nilo Peçanha. E aí outras oligarquias de outros estados apoiaram a candidatura de Nilo Peçanha, por exemplo, do Rio Grande do Sul, por exemplo, de Pernambuco, se não estou enganado, entre outros. E quando dessa campanha, o movimento tenentista já tinha dado esse primeiro passo, o passo do 5 de julho de 1922. Então, digamos assim, a reação republicana, apesar de não ser diretamente uma fonte de apoio civil ao movimento tenentista, ela está nesse bloco de descontentamento com os rumos da Primeira República e que fomentava também o exército brasileiro, ou pelo menos aqueles oficiais descontentes com esses rumos. Uma obra que é muito importante também, que vale mencionar no período, e que deu certo, e deu um embasamento teórico para essa insatisfação que já vinha aparecendo faz muito tempo, é a obra Organização Nacional, outra também, problemas do Brasil, problemas brasileiros, agora me escapou. Ele tem um livro de 1910, e depois ele tem, em 1914, a Organização Nacional, a obra de Alberto Torres. Né? E o Alberto Torres era, assim, antiliberal, é um cara que defendia um Estado centralizado, um Estado que dirimisse as disputas entre Problema Nacional Brasileiro, o livro de 1910, como lembrou o professor Diniz. Então, ele defendia um Estado forte que intervisse nas disputas entre o capital e o trabalho, para dizer assim, né? E defendia, por exemplo, a promulgação de alguns direitos para os trabalhadores. E esse livro encontrou, no movimento tenentista, em vários descontentes, alguns intelectuais, como, por exemplo, Oliveira Viana, também veio dessa filiação do Alberto Torres, encontraram uma resposta, ou pelo menos alguns caminhos para responder aqueles anseios que essas camadas militares, políticas, intelectuais tinham em relação aos rumos que a Primeira República ia levando.
Dentro do Exército Brasileiro, evidentemente, também tinha essa sensação de que eles haviam feito a República do Brasil, eles haviam feito a proclamação da República, e que, portanto, eles tinham ali um certo direito a definir os rumos da República e, pelo menos, a mostrar o seu descontentamento em relação a esses rumos, e sentiam um certo alijamento da política brasileira. Então, a campanha do Nilo Peçanha e do Arthur Bernardes, ela foi marcada por uma forte pressão militar contra o Arthur Bernardes. Aí tem um episódio que é muito importante de 21, que é o episódio das cartas falsas do Arthur Bernardes, que naquele momento, inclusive, uma comissão do Exército, que o próprio Ximenes de Villeroy foi um dos indicados para fazer essa verificação dessas cartas, e naquele momento o Ximenes de Villeroy e o resto da comissão atestam as cartas como verdadeiras, né? E nas cartas o Arthur Bernardes destratava o Exército Brasileiro, destratava o Hermes da Fonseca, né? É importante dizer, o Hermes da Fonseca havia sido presidente entre 1910 e 1914, né? Mas, para além disso, nesse período, ele era presidente do Clube Militar. E para alguns, quando a gente fala em Clube Militar, pode ser que dê um certo arrepio na espinha, porque a gente sabe os rumos que o Exército Brasileiro teve nos últimos anos, especialmente depois da ditadura de 1964, mas esse clube militar que o Hermes da Fonseca presidia, ele, ao meu ver, ele tinha uma ligação ainda talvez mais forte com um clube militar fundado e cujo vice-presidente e principal organizador, principal figura daquele momento era Benjamin Constant, e era o clube militar que havia se recusado ainda nos últimos anos do Império a dar perseguição aos escravos, aos escravizados que fugiam das fazendas e funcionar como capitão do mato para as oligarquias políticas, né? Então o clube militar teve esse papel honroso na história brasileira de se negar a fazer isso antes mesmo da abolição da escravidão. Claro, evidentemente, também contribuíram fortemente com a abolição da escravidão e com a proclamação da República. Então, Hermes da Fonseca, nesse período dessas cartas falsas, ele era presidente do clube militar. E, evidentemente, que isso causou um rebuliço entre os militares, especialmente entre aqueles militares mais radicalizados. Vários deles, nesse momento ainda, e vão continuar um tempo, vários deles ainda alunos do Benjamin Constant. Essa geração que eu mencionava, da Escola Militar da Praia Vermelha, ainda estava atuando, alguns no Exército, outros na política, mas ainda estava viva e atuante. O Hermes da Fonseca é um exemplo. E o Hermes da Fonseca, ele tem outros fatores importantes que ligam ele ao movimento tenentista, é o fato de que 2 dos seus filhos foram dirigentes do movimento, né? Essa queda de braço entre a oligarquia brasileira, o executivo brasileiro ali em torno do deputado Pessoa e do Arthur Bernardes, e o Hermes da Fonseca e os militares descontentes, levou à prisão do Hermes da Fonseca logo antes do 5 de julho. Essa é uma das principais faíscas, né, para o movimento, para o primeiro 5 de julho, estamos falando de 22 ainda. Fatos curiosos sobre o Levante de 22 é que, além dessa participação dos filhos do Hermes da Fonseca, e um dos filhos do Hermes da Fonseca, né, inclusive, havia participado na formação de alguns congressos operários, alguns dos primeiros congressos operários brasileiros, ali, se eu não me engano, em 1910 mesmo, ali no começo do século XX, e talvez justamente durante a presidência do pai dele. E o outro filho dele servia no Forte Copacabana, e ele sai para negociar, o principal dirigente do movimento ali, ele sai para negociar e ele é preso. É um dos motivos, talvez, para ele não ter tido um destino mais cruel, mais trágico, como teve a maioria dos 18. E aí as curiosidades que eu queria pôr aqui é que o João Alberto, que é uma figura que eu tenho grande interesse e grande apreço, o João Alberto também foi preso e por isso não participou do movimento de 22. E o Luiz Carlos Prestes, também é uma curiosidade também que eu sempre repito, mas essas para mim, é quase esse caos na história. Assim. Eu não sou adepto da teoria do multiverso, do que teria acontecido se, mas é interessante, né? O fato que aconteceu é interessante e certamente o destino poderia ter sido outro. O Prestes estava acamado, o Prestes teve uma febre de tifo muito forte e estava acamado,
e por isso não participou do movimento de 22, 5 de julho de 22. E dado a alta taxa de mortalidade do movimento, não seria um absurdo imaginar que o Brasil poderia ter tido uma história diferente se ele não tivesse acamado com o tifo. E a partir o Arthur Bernardes ganhou em uma eleição fraudada, evidentemente todas as eleições do período eram fraudadas, mas ele ganhou dentro daquele jogo político. E desde da sua vitória, desde o levante do 5 de julho, um grupo de militares, de civis, né? E aí alguns participantes também, é importante dizer, da força pública, não só do exército, como também das polícias militares, né? Hoje em dia conhecido como polícia militar, mas das forças públicas, eles passam a se organizar com vias a um movimento possivelmente armado, né? Ali no começo ainda não está muito claro. Aí quando a gente chega em 23 e 24, a coisa já está numa forma mais clara de um movimento armado para contestar o governo do Arturo Bernardes e os rumos da Primeira República em geral. Por que não? E desse movimento aí, os principais líderes, várias pessoas participaram, tiveram militares que se aproximaram e depois se afastaram, como, por exemplo, Setembrino de Carvalho, mas vários militares participaram de maneira importante nessa organização, nem todos eles exatamente de esquerda, como, por exemplo, um dos chefes do movimento foi o Isidoro Dias Lopes, né? Um importante organizador, e no primeiro momento do levante de 24, em São Paulo, o Isidoro era talvez, se não uma das principais figuras do movimento. Quando o movimento entra na sua forma de guerra de movimento, a partir das colunas, aí o Isidoro ele dá uma sumida, eu nem sei se eu posso estar enganado, talvez até o professor Guilherme saiba, mas eu acho que o Isidoro nem participa desse processo. Esses descontentes, eles vão se organizando, inclusive, uma das questões, né, antes, inclusive, do Isidoro alcançar esse cargo de chefe militar aí, do movimento de 24, eles vão sondando figuras para liderar o movimento, vão sondando quartéis, né, é muito curiosa essa organização militar, eles se aproveitam, às vezes, de reuniões ou de festas, e ficam fazendo política ali durante esses momentos. E a gente chega em 24, também é uma coisa que eu acho que é importante a gente dizer sempre, né, que é a importância desses momentos de sucessão presidencial ou estatal para as revoltas políticas, né? Em 22 a gente tem a eleição presidencial e em 24 a gente tem a sucessão estadual. E aí em São Paulo, o cara que era governador, que era presidente do estado, né, que era o nome do cargo na época, e que passa o cargo para o Campos Salles, era o Washington Luiz. E o Washington Luiz vinha, inclusive, de governos seguidos, havia sido, também um dado que é curioso, uma curiosidade, ele era o presidente do estado, era o governador de São Paulo durante as greves de 17. E havia tido um contato muito violento, muito repressivo com o movimento operário em São Paulo. Então, era um cara já bem preparado na repressão a movimentos sociais. Assim. Mas ali o Washington Luiz ele já não está no cargo no levante de 24, de 5 de julho de 24, né? Ao contrário ali da de 22, que o dos 18 do Forte ainda foi no governo do Epitácio, o Arthur Bernardes ainda não havia assumido. Mas o movimento de 24 já está o Campos Salles na chefia do governo do Estado, e é um movimento que toma o poder de maneira até que relativamente rápida em São Paulo. A ideia deles era, para usar um termo anacrônico, hein, porque esse termo não existia, ou pelo menos não era utilizado dessa maneira nesse período, mas a ideia deles era fazer uma blitzkrieg ali e caminhar para o Rio de Janeiro e tomar o poder do Executivo Federal, tomar de maneira rápida o poder. Esse objetivo ele não foi bem sucedido, eles ficaram isolados na cidade de São Paulo, o movimento ficou isolado na cidade de São Paulo, ele durou na cidade de São Paulo 25 dias, né? Não, 23 dias, começou no 5 de julho, terminou no 28 de julho, e aí saiu para o interior do estado, se juntou com outras colunas que tinham se levantado no Rio Grande do Sul e no Paraná,
Mas nesse período em São Paulo, tem alguns episódios que a gente pode mencionar. Teve, por parte que a gente deve mencionar, né? Por parte dos revoltosos, teve o bombardeio do Palácio, onde estava o Campos Salles, e a turma, os políticos de São Paulo saíram correndo, fugiram correndo. Né? Do lado do executivo, houve um forte bombardeio da cidade de São Paulo, de toda a cidade de São Paulo, várias partes, vários pontos da cidade de São Paulo. Algumas vezes as pessoas tendem a limitar, já vi as pessoas expressarem que os bombardeios são só nos bairros operários, não é verdade. O bombardeio talvez tenha sido mais duro nos bairros operários. E aí um ponto que também é interessante da gente mencionar, e que, em certo sentido, liga tudo isso que a gente vem comentando aí de maneira improvisada, é que houve um episódio famoso durante o Levante de 24, de que grupos de operários, círculos de operários, se aproximaram dos revoltosos e pediram para participar do movimento, pediram armas e pediram para participar desse movimento. E o Isidoro Dias Lopes teria negado. Enfim, tem vários motivos para ele não, vários motivos que podem parecer lógicos, para além de um motivo político de ojeriza a classe operária, tem vários motivos que podem parecer lógicos para ele se negar a dar esse armamento. Porque você, no meio de um combate, de uma guerra, de fato, que estava acontecendo, você armar pessoas despreparadas para o combate militar pode ser um tiro no pé ali, né? Porque você não sabe o que vai acontecer, né? Você não sabe que é evidente que os militares têm uma lógica tanto de combate como de hierarquia ali que é importante para esse tipo de situação. Mas, enfim, também consta que o Isidoro Dias Lopes não era o mais amante das políticas operárias e dos grupos operários. O fato é que essa arma não foi dada, essas armas não foram dadas, e aí também para equilibrar a ideologia do movimento, para comentar um pouco sobre a ideologia do movimento, eu gostaria de lembrar do João Cabanas, porque o João Cabanas era oficial oriundo da Força Pública também, era um policial, como era Miguel Costa, desculpa, como era Miguel Costa. E o João Cabanas, ele é um cara que, esse sim se identifica com uma política de esquerda. Não sei se naquele momento, exatamente naquele momento, ele já se identificava como socialista, mas ao longo da vida dele ele se identificou como socialista. Chegou até em 1950, se não me engano, a ser eleito deputado, apoiou a campanha do Vargas, mas ele também é importante na fundação da Aliança Libertadora Nacional, Aliança Nacional Libertadora, ANL, e é uma figura que é muito interessante, causou muito medo na oligarquia paulista, no interior de São Paulo, com a sua famosa coluna da morte. E aí eu não posso deixar de fazer aí uma parte familiar, que o João Cabanas causou a demissão do meu bisavô, da delegacia de polícia de Amparo, porque enfim, como delegado da Polícia de Amparo, ele deveria dar combate à coluna do João Cabanas, e teve a morte de um participante da coluna de Amparo, quando a coluna passava lá perto de Amparo, e aí foi uma espécie de comoção na cidade, e no enterro desse jovem, o meu bisavô participou, e o João Cabanas também participou, e aí tinha um fotógrafo, não sei se mal intencionado, um paparazzo, tirou a foto ali deles, e aquelas fotos circularam nos jornais, né, e foi entendido pelo governo como um apoio do meu bisavô. Eu não entendo, não conheci meu bisavô, eu não sei, não me parece que apoiava exatamente o movimento de 24, ou a coluna do João Cabanas, ou a coluna do Miguel Costa, que era a coluna que passava ali na época, mas esse fato foi suficiente para que ele fosse exonerado da delegacia e só voltou ao cargo depois da Revolução de 1930. Então, depois desse aparte familiar, eu acho que, embora eu tenha dito que a revolta de 24 não tenha sido vitoriosa, porque não logrou tomar o poder do Executivo Federal, não logrou manter o controle da cidade de São Paulo, a gente também não pode dizer que ela foi derrotada, porque
ao se decidir pela guerra de movimento, ao perceber que entrincheirado, que sendo bombardeado sem nenhuma piedade pelo Executivo Federal e pelo Exército que seguia legalista, não tinha capacidade nenhuma mesmo de se manter ali, completamente cercado, numa crise, já num processo de crise econômica dentro de São Paulo, já num processo causado pelas bombas, pela falta de abastecimento, enfim, pela dificuldade de circulação no momento de revolta social, assim. Então, não tinha condição de se manter em São Paulo, não tinha condição de ir para o Rio de Janeiro, e se decidiu por essa guerra de movimento, iniciando o que a gente conhece como coluna Miguel Costa Preste. E essa coluna, como diz um dos apelidos dela, ela foi invencível, ela não foi derrotada. Ela pode até ter fugido em uma ocasião ou outra, mas derrotada ela não foi. Também não atingiu o seu objetivo, né? São esses movimentos que, em certo sentido, são difíceis de categorizar, porque também não atingiu exatamente o seu objetivo, se exilou em 1927, se exilou, botou fim à coluna. Agora, evidentemente que vários desses revoltosos, vários desses nomes que a gente está falando aqui, tem tudo a ver com o rememorado do dia, que é o Getúlio Vargas e a Revolução de 1930. Então, vários desses, eu não posso dizer que o movimento em si, porque nem todos continuaram na base do governo do Getúlio Vargas, o Luiz Carlos Prestes, por exemplo, saiu, o Isidoro Dias Lopes apoiou até certo ponto, e depois passou para a contra-revolução de 1932, mas, em geral, esses militares participaram da campanha da Aliança Liberal e foram base importante do primeiro governo Vargas, né, do governo provisório, entre 1930, outubro de 1930 e 1934. Então, eles, num certo sentido, num sentido histórico mais amplo, num período histórico mais amplo, a gente pode dizer que esses movimentos tiveram suas conquistas. Tiveram suas conquistas. Acho que para falar desse rememorado de hoje, e por que eu digo rememorado? Porque não dá para a gente comemorar o suicídio do Getúlio, né? Por mais que ele tenha nos dado mais 10 anos de avanços democráticos e de avanços de progresso para o Brasil, né? de desenvolvimento para o Brasil. É um momento muito triste para a história, é um momento em que de comoção social, de revolução social. Ninguém sabia, há 70 anos atrás, ninguém sabia como seria o dia de amanhã. Ninguém sabia, porque a comoção popular foi muito grande, né? Foi enorme. Lembrei. Por que eu falei isso? Porque o deputado Getúlio Vargas, em 24, aí até estava comentando antes da live com o Lucas, né? Ele fez discursos contra o tenentismo, contra o movimento de 24, e fez, inclusive, discurso também contra o sufrágio feminino. Eu não sei dizer até que ponto, nesse momento, o Getúlio Vargas, essa era, de fato, a posição pessoal do Getúlio Vargas, ou se essa era a posição do Partido Republicano Rio-Grandense, do qual ele fazia parte, e do Borges de Medeiros, que era o chefe político bastante centralizador do Partido Republicano Rio-Grandense naquele momento. O deputado federal Getúlio Vargas, ele era ainda muito subordinado aos interesses e às vontades do Borges de Medeiros. Mas o fato é que o Getúlio fez discursos contra o movimento tenentista naquele momento, na Câmara, e, inclusive, assim, a reconciliação do Getúlio com o movimento tenentista, ela se dá mesmo na campanha da Aliança Liberal, e depois, já só em 1930 mesmo, na campanha da Aliança Liberal, talvez 29, e especialmente no movimento revolucionário, no movimento armado revolucionário, que chegou ao poder em outubro de 30. Então, que com isso, eu posso até dar uma olhada aqui, eu tinha feito uma anotação rápida, ver se eu esqueci de algo importante, também se alguém tiver pergunta. Bom, eu tenho um troço que eu não mencionei, que talvez fosse importante, e que ajuda a explicar a revolta, o aumento da revolta, ou a continuação da revolta, entre o primeiro 5 de julho e o segundo 5 de julho,
para além, são vários fatores, né? Por exemplo, a falta de compreensão, primeiro do Epitácio Pessoa e depois do Arthur Bernardes em relação ao movimento. Os líderes foram presos, a anistia não foi dada, né? Então, aquela revolta que o exército tinha em relação às forças políticas, ela se consolida, tá vendo? Esses caras querem realmente acabar com a gente, né? Para além disso, do campo de vista político, por exemplo, do campo de vista da política da esquerda, socialismo, enfim, o ano de 23, por exemplo, é um ano que marca um aumento. Bom, o Arthur Bernardes ele governou em estado de sítio. Quando ele entrou na presidência, já estava em estado de sítio, por causa do levante de 5 de julho de 22. Mas ele governa o seu mandato inteiro em estado de sítio, praticamente. E dois fatos que eu queria lembrar, que são esses fatos de 1923, são perdão, são as famosas leis celeradas, cujo apelido são leis celeradas, que são leis redigidas, defendidas e aprovadas com apoio, enfim, do Executivo Federal, mas o seu principal autor era chamado Adolfo Gordo, e era um grande conservador paulista, um histórico anticomunista paulista. Tem a sua digital, está em vários dos episódios mais conservadores da luta política brasileira, especialmente no anticomunismo. E aí duas em especial são as mais importantes leis conhecidas como leis celeradas, se eu não me engano as duas são de 23, eu posso estar equivocado, mas uma delas é a lei de imprensa, é uma lei que censura duramente a imprensa, especialmente em relação aos fatos desses movimentos de revolta, em relação aos fatos das demandas por direitos sociais. E a outra é a lei, acho que o nome oficial acho que era a Lei dos Estrangeiros, mas que foi uma lei com claro viés político para controlar aquelas massas de imigrantes italianos, espanhóis, enfim, em São Paulo, né, especialmente de italianos, e que boa parte vinha com ideologias estrangeiras consideradas perigosas, como, por exemplo, o anarquismo e o socialismo. Então, essas leis, aparentemente, leis imigratórias, mas que no fundo, ou enfim, de deportação, né, de estrangeiros, mas que no fundo tinham um caráter político e social muito claro, muito evidente e muito direcionado a esses imigrantes politizados. Então, acho que com isso eu encerro, até porque estou vendo tanta gente interessante aí escutando, que eu quero o diálogo. Pô, perfeito, Francisco. Essa aula, para fazer um rápido lembrete, é uma aula em parceria da PR de São Paulo com a Juventude Socialista de São Paulo. Por isso temos aqui um camarada representando a Juventude Socialista de São Paulo. Vou abrir a palavra para ele fazer a pergunta dele. Lucas, meu xará também. Lucas, por favor. Espero que esteja dando para me ver. O objetivo é aparecer a camiseta. Primeiro, boa noite, Lucas, meu grande camarada. Parabéns pelo trabalho que vem sendo desenvolvido. Professor Francisco Quartim, grande inspiração para todos nós. Para mim, especialmente, que gosto muito de história, que é a matéria que o senhor domina. Meus bons amigos aqui da live, alguns que já conheci, outros que ainda teria o prazer de conhecê-lo. Estou com a camisa do meu movimento só para esclarecer, que é um movimento que o Lucas também compõe na PUC de São Paulo, que é um coletivo que hoje é a gestão do Centro Acadêmico 22 de agosto do Direito PUC. E a minha pergunta, professor, no sentido de que a gente ouve muito, e São Paulo é meio que estruturado em cima disso, a gente ouve muito sobre o levante oligárquico de 32, sobre os ditos heróis do movimento, e há uma exaltação quase é uma exaltação constante, incessante, desde a escola até a academia,
e eu queria que o senhor explicasse o porquê os interesses por trás dessa exaltação tão constante e que leva ao esquecimento quase que completo da Revolução de 24, que também aconteceu em São Paulo, e que foi completamente o que vem, que é constantemente esquecida. Obrigado. A contradição entre a glorificação do movimento de 9 de julho e o esquecimento do movimento de 1924, ela é brutal, brutal. É realmente brutal. Se a gente pega os toponímios da cidade de São Paulo, a Assembleia Legislativa, né, leva o nome de 9 de julho, as ruas, as principais avenidas, se você passa em volta da Universidade de São Paulo, por exemplo, você tem a rua MMDC, você tem a rua Alvarenga, você tem a rua Francisco Morato, você tem a rua Valdemar Ferreira, que, aliás, é a via de entrada do campus Butantã, e são todos personagens que apoiaram o movimento de 32, e o esquecimento em relação ao 24 é notório. Por quê? Porque o movimento de 32 é o movimento da oligarquia, e o movimento de 24 não. É muito simples. É muito simples, né? Não tem muita... Não é demagogia de discurso político, né? Assim, é como as coisas são. A gente, evidentemente, que com o passar do tempo, em diferentes contextos históricos, a gente pode analisar o passado de maneiras diferentes, mas a gente não pode mudar os fatos que aconteceram. A gente não pode mudar, a gente não pode dizer que 24 não aconteceu, né? O time pode dizer que 32 foi vitorioso, apesar de muita gente tentar. Eu acho que é muito maluco, se você pensa do ponto de vista da cidade de São Paulo, não do estado, que 24 foi muito mais trágico para a cidade. Em 24 morreu muita gente em São Paulo. Em 24 São Paulo foi duramente bombardeada. Em 24 as ferrovias virou trem-bomba para lá e trem-bomba para cá. Em 32 não houve batalha em São Paulo. Aconteceram na fronteira, as batalhas aconteceram nas fronteiras. E mesmo assim a cidade de São Paulo não se lembra do movimento de 24 e se lembra do movimento de 32. Aí a gente pode pensar, para sair do abstrato da oligarquia paulista apoiava o movimento de 32 e não apoiava o de 24, a gente pode falar de alguns nomes concretos, para deixar mais, para dar alguma concretude também para além da demagogia política. Os Mesquita, uma família importante em São Paulo, evidentemente, por controlar o jornal Estado de São Paulo, que há tempos, né, até hoje tem sua importância grande, mas nessa época talvez ainda fosse maior, né, foram um dos principais promotores do movimento de 32. Aqueles promotores do movimento de 32, por exemplo, Vicente Hall, por exemplo, Paulo Duarte, por exemplo, Mesquita, foram fundadores da USP, da Universidade de São Paulo, né, em 1934. E numa ligação muito forte ainda com o movimento de 32. Então, evidentemente que a USP, especialmente nesses primeiros anos, né, acho que hoje em dia a gente até tem na USP uma certa liberdade de cátedra, uma liberdade de pensamento, uma liberdade de pesquisa suficiente para a gente desenvolver pesquisas, sejam elas críticas ou em apoio ao movimento de 32. Mas, evidentemente, que naquele momento a coisa era um bloco monolítico. Vários dos professores, etc., participaram do movimento, seja de maneira ideológica, ou seja mesmo combatendo nas trincheiras. Vários deles combateram nas trincheiras. Por exemplo, Alfredo Eres, por exemplo, Paulo Duarte. Então, assim, se a gente não quer que o movimento de 1924 caia no esquecimento, a gente tem que fazer isso, como o Lucas está fazendo, como a PR está fazendo, como outros fizeram. A gente tem que pensar no movimento de 24, a gente tem que falar sobre o movimento de 24, a gente tem que fazer homenagens, a gente tem que rememorar o movimento de 24, sempre que possível. E aí, um dos exemplos dessa liberdade, certa liberdade da USP, que a USP tem hoje em dia, é que agora a USP, sim, finalmente anunciou um simpósio em relação aos 100 anos, né? São 100 anos, a efeméride aí redondinha para os historiadores trabalharem,
não só historiadores, enfim, juristas, sociólogos, né, campo aberto para todos, trabalharem e se lembrarem do movimento de 24. Então, agora a USP anunciou um simpósio que vai acontecer sobre o movimento de 24, acho que é uma iniciativa importante, até porque é a única iniciativa em universidade desse tipo que eu conheço. E se a gente não vai falar desse movimento, você vê como ele é esquecido. Se a gente não vai falar desse movimento quando ele completa 100 anos, quando que a gente vai falar dele? Quando? Quando completar 102? Aí que não vai ser mesmo, né? Mas a gente sabe que tem uma força aí simbólica, né, essas efemérides. Né? Por mim, a gente devia falar sobre isso todos os anos, não precisa nem ser só em julho, não precisa nem ser só nas efemérides redondas, mas a gente sabe que essas efemérides têm um poder simbólico e dão atenção, até inclusive midiática, né, para esse tipo de evento. Por exemplo, os 70 anos do suicídio do Getúlio hoje, teve a sua atenção na mídia, teve a sua atenção entre os historiadores, os intelectuais, colóquios, museus. Né? Então, é muito chocante a falta de debate, com raras exceções, né? A falta de debates numa efeméride tão importante, sobre um movimento tão importante, não só para São Paulo, mas para todo o Brasil. Perfeito, Francisco. Vamos abrir agora para todo mundo aqui. Quem quiser fazer pergunta, levantar a mão. Já tem gente com a mão levantada. Mas vou pedir para todo mundo ou levantar a mão ou mandar a pergunta no chat. Tá? Já sei que o mesmo Lucas tem já uma pergunta aí. Vou pedir para ele abrir a palavra e logo depois eu abro para o resto aí que está com a mão levantada. Eu ia me deixar para o final, porque eu já tinha usado a prerrogativa da participação pela juventude, mas obrigado por me dar preferência. A minha pergunta, professor, é com relação a se haveria alguma relação entre o levante de São Paulo em 24 com o levante gaúcho de 23, nunca me lembro, acho que é a Revolução Libertadora, que eu queria saber se há se elas guardam alguma relação, alguma semelhança pelo clima político que havia no Brasil naquela época, desde 22, com o primeiro levante tenentista, até 24, ou se 24 tem estrita relação com o levante de 22, o 18 do Forte, e a do Rio Grande do Sul seria apenas uma continuação do levante federalista de 1893. Obrigado. Eu acho que a relação direta dada através do movimento tenentista é mais com o movimento de 1922. Mas, evidentemente, que tem temas aí tangenciais, num certo sentido, né, que ligam os dois movimentos. Para começar, que assim, vou ser bem amplo, vou ser bem completo, vou tentar ser bem completo nessa resposta. Né? A tensão entre as oligarquias estaduais e as suas oposições dentro dos estados. Essa forma de governo, ela foi consolidada durante a presidência do nosso segundo presidente civil. Não foram os militares primeiro não foram os militares que fizeram a Constituição de 1890 e 1891 em seu formato exacerbadamente federalista. Isso foi principalmente os liberais, os republicanos liberais, os liberais, né, e a participação, a gente sabe, a principal figura a redigir foi o Rui Barbosa. Mas essa dominação das oligarquias estaduais e impossibilidade mesmo de ascensão de oposições dos estados, ela se consolidou no governo do Campos Salles, que é o nosso segundo presidente civil do Brasil. Ele configurou uma dinâmica política em que, basicamente, aí eu vou ser sintético, aí quem quiser se aprofundar, tem um livro do Renato Lessa, que chama-se, acho que é a Invenção Republicana, que trata especificamente sobre esse tema, e é bastante bom, apesar de politicamente eu ter várias críticas, tenho grandes diferenças com ele, mas o livro é muito bom. Ele, basicamente, o que ele fez? Ele fez com que as disputas durante as eleições
fossem resolvidas pelo partido da situação. Então, se, por exemplo, se o partido do Assis Brasil, no Rio Grande do Sul, para ficar no exemplo que você usou, dissesse que a Revolução foi fraudada e que o Partido Republicano Rio-Grandense tinha fraudado a eleição e que eles têm a prova de que as atas de tal e tal sessão foi fraudada e os votos foram diferentes e que precisa fazer uma recontagem. Quem ia decidir isso era a situação do momento, que era o Partido Republicano Rio-Grandense. E aí, evidentemente, que eles iam dar vitória para ele. Então, assim, são vários mecanismos, esses mecanismos acontecem no âmbito municipal, estadual, federal. Então, são vários mecanismos criados, especialmente pelo Campos Salles, que garantiam a permanência no poder das oligarquias estaduais e veja, de parcelas das oligarquias estaduais. Porque, evidentemente, que o Partido Libertador no Rio Grande do Sul não era um partido operário, proletário, não, era também um partido de oligarquia. O Partido Democrático em São Paulo não era um partido operário, enfim, ou de qualquer outro segmento social, não era um partido militar, não era nada disso. Ele era um partido também saído da oligarquia. Tem uma ironia muito grande aí, é que um dos únicos partidos de fato federais no Brasil, que de fato olharam para o Brasil como um todo e que tentou formar um partido em todo o Brasil, foi o Partido Republicano Federal. E foi esse partido que elegeu o Campos Salles para a presidência da República. E o que o Campos Salles fez foi fomentar ainda mais o poder das oligarquias estaduais. E ao fomentar o poder das oligarquias estaduais, isso tem tudo a ver tanto com o descontentamento no Rio Grande do Sul, quanto com o descontentamento dos tenentistas, de todos os movimentos, de todos os vários movimentos de contestação à Primeira República que houveram durante a Primeira República. Isso tem a ver com o fato de que a oligarquia estadual, em seu poder estadual, vai olhar para os interesses de seu Estado, não vai olhar para os interesses do Brasil. Então é evidente, ou para os interesses da sua produção econômica. Então é evidente que a oligarquia cafeeira, paulista, mineira, carioca, ia estar preocupada com os interesses da oligarquia cafeicultora. Não olhava para o Brasil como um todo. Então essa foi uma contradição muito forte e que havia muito forte durante a Primeira República. E é uma das grandes contribuições, é um dos grandes legados da Revolução de Outubro de 1930 e do Getúlio Vargas. A criação de um país. A gente não era um país, a gente era um amontoado de estados, brigando entre si, por vezes, e por outras vezes se apoiando em nome de uma oligarquia ou de uma economia, enfim, mas cada um olhava para a sua região num microcosmo menor possível. E aí eu relaciono mais esse poder das oligarquias estaduais. Eu acho que esse foi uma das principais fontes da oposição gaúcha. Agora, é curioso, porque num primeiro momento, e aí relacionando com aquele fato do Getúlio também, num primeiro momento, quem vai falar bem dos tenentistas no Rio Grande do Sul é o Assis Brasil e a turma dele, não é o Getúlio Vargas nem o Borges de Medeiros. Então tem essas contradições. Aliás, em 1930, quem pede anistia para os tenentes na Aliança Liberal, quem põe isso como bandeira, são os liberais gaúchos. Então a gente tem que ter também esse equilíbrio para ver a história como ela foi. Perfeito. Vou abrir a palavra agora para o nosso querido Mário Arthur. Mário Arthur. Tá ouvindo a gente, Mário? Deixa eu ver aqui. Boa noite a todos e todas. Vou dar uma de repórter esportivo. Parabenizar o professor Francisco, na de repórter esportivo, fazer duas perguntinhas rápidas em uma. É o seguinte: primeiro, sobre a questão do Nilo Peçanha, lendo as memórias do Amaral Peixoto, ele diz que o Nilo Peçanha foi muito importante para a formação de todo o quadro de políticos fluminenses que vem dele até o próprio Amaral Peixoto, Macedo Soares, etc. Tal. Toda a oligarquia que vai durar quase o século XX inteiro passou ali pelo Nilo Peçanha, que parece que, como presidente,
sofreu muito racismo porque ele era notoriamente mestiço, assim, mais ou menos da cor do Machado de Assis, né? Faziam charges com ele como se fosse macaco, uma coisa lamentável na imprensa. E como presidente, parece que ele pegando o finalzinho que ele foi vice, eu acho que do Delfim Moreira, ele no último ano, ele fez mais que muita gente fez em 4 anos, né? Criou o Serviço de Proteção Índio, criou a Escola Técnica, etc. E aí o que dá o respaldo a ele para ser candidato em 22. E no livro da Anita Prestes e de outros, diz que houve manifestações populares dentro do que é possível a gente chamar de manifestações populares na década de 20 do século 20, né? Houve manifestações populares, a campanha dele, diferentemente do Arthur Bernardes, que era um cara bastante assim, não era assim uma pessoa de cativar simpatias, né? Então, quer dizer, foi uma coisa assim meio imposta o negócio assim. E a segunda questão que eu gostaria de perguntar, quer dizer, a importância ou não do Nilo Batista, da derrota do Nilo Peçanha em 22 para ter as revoltas de 24 e ter o movimento de 22. E a outra questão é o futuro brigadeiro Eduardo Gomes em 22 e em 24. Qual foi a atuação do Eduardo Gomes em 22? Que aí tudo bem, está nos pode dar o tiro lá que não mais comentarei, e a participação dele em 24, porque há uma lenda, não sei se é verdade, que se ele participou do bombardeio de São Paulo, não participou, não sei se é verdade ou não. Eu sei que em São Paulo ele não ganhou a eleição em 45 nem em 50, né? Ele foi detonado em 45 e 50 em São Paulo. Não sei se é por isso ou não. Não sei se é lenda ou não, porque eu não sei como é que ele estava em 24. Eu não tenho essa informação. É isso. Um abraço aí, parabéns pela intervenção. Sempre bom te ouvir, Mário. Um abraço também. Em relação ao Nilo Peçanha, eu tenho a impressão que foi um fator mais importante, não o apreço, não tanto o apreço ao Nilo Peçanha, por mais que ele sim existisse, mas a ojeriza e o ódio ao Arthur Bernardes. Eu acho que esse que era o aglutinador das forças militares, das forças políticas ali, né? E, assim, era uma coisa também, digamos, vou dizer que tinha um elemento de egoísmo, né? Porque isso todo ser humano é assim, todos têm isso, né? Mas de autopreservação, né? Do exército, que se sentia atacado, ou que de fato estava sendo atacado. Então eu acho que mais do que o amor do Nilo Peçanha, o que move é o ódio ao Arthur Bernardes. Em relação ao Eduardo Gomes, eu conheço a participação dele no movimento de 22, eu sei que ele foi um dos poucos sobreviventes, junto com o Siqueira Campos, que depois foi morrer numa outra tragédia, em 1930, mas eu não conheço a participação dele em 24. Aí talvez a gente, não sei se o professor Guilherme conhece, se ele pode contribuir, pode responder, mas eu não conheço. Eu posso talvez pesquisar, dar uma consultada nos livros que eu tenho, ou até na internet, e vejo se eu deixo talvez um comentário no vídeo depois. Você conhece, Guilherme? Boa noite, professor. Boa noite, Lucas. Tudo bem? Estão me ouvindo? O que eu sei pouca coisa de 24. Eu já ouvi essa conversa que ele bombardeou. Porém, eu já li em algumas fontes que, na época, ele estava no 4º Batalhão de Caçadores. E aí, por ocasião do bombardeio de São Paulo, ele era aviador, né? Ele sai e vem para o Rio de Janeiro e não participa diretamente dos conflitos. Mas eu nunca fui em fontes primárias realmente para investigar. Porque eu, particularmente, não conheço nenhuma autobiografia ou biografia que trata desse tema, escrito pelo Eduardo Gomes, evidentemente, ou sobre ele. Eu li alguns papers e tal, mas é uma situação nebulosa. Se for uma situação, acho que talvez seja uma das viradas assim de prática e pensamento mais rápida na história brasileira, né, em 2 anos. Mas, enfim, eu confesso que, até onde eu sei, ele estava no 4º Batalhão de Caçadores, e quando se deflagram os conflitos,
Ele vai para o Rio de Janeiro, ele não participa diretamente. Dois dos que foram, de fato, irresponsáveis com a população brasileira, especialmente com a população de São Paulo, foi o próprio Carlos de Campos, né, que era o governador. Agora, Carlos de Campos? Eu confundi com Campos Salles, que eu estava falando agora há pouco. Rapaz. Carlos de Campos, exatamente. O governador chamava-se Carlos de Campos, né, que ele, quando fugiu e foi contra o exército, parece que as fontes consta nas fontes, nas pesquisas. Eu também não fui nas fontes primárias, não sou tão especializado assim no Levante 24. E ele parece que ele pediu que fizessem terra arrasada para São Paulo mesmo, destrói tudo, acaba com isso tudo. E o general Setembrino de Carvalho, que inclusive foi sondado para participar do movimento, chegou ali a ter um certo flerte ali com o movimento, mas que depois se afastou, e aí se afastou de maneira radical. Boa, boa. Temos uma pergunta aqui no chat de Caio Souza. Pergunta: Nelson Werneck Sodré entende que os levantes do tenentismo foram feitos por filhos da classe operária, e não por militares ligados ao conservadorismo e ao Alberto Torres. Como você entende que era a composição social dos tenentistas e qual era o viés ideológico do movimento? Qual a influência do pensamento de Alberto Torres no movimento? Então, é uma pergunta que é muito difícil de responder, porque é um movimento muito heterogêneo. A gente tem várias influências filosóficas, a gente tem várias figuras diferentes, a gente tem vários estratos sociais diferentes na origem desses militares tenentistas, né? Como eu disse, nem todos eram tenentes, como eu disse, nem todos eram do exército, né? A gente tinha civis na base importante de organização do movimento tenentista, como Pedro Ernesto, como Maurício de Lacerda, enfim, como tantas outras figuras, né? A influência do Alberto Torres me parece que ela é grande, sim, me parece que ela toca em vários desses intelectuais e grupos políticos, né? Não só aqueles que se filiaram abertamente ao pensamento de Alberto Torres foram influenciados por ele. Eu acredito que até boa parte dos socialistas tiveram alguma influência no pensamento do Alberto Torres. Ela é evidentemente mais forte em algumas figuras, por exemplo, nos irmãos Távora, né? Os irmãos Távora se referiam, o Juarez especialmente, né? O irmão dele, agora me fugiu o nome dele também, e é o irmão dele que é menos conhecido. E por que ele é menos conhecido? Porque ele morreu em 1924, né? Morreu justamente na revolta de São Paulo. Joaquim, obrigado, Guilherme. E o Juarez Távora, ele, em repetidos manifestos, declarações, discursos, ele sempre citava o Alberto Torres, né? Então ele tinha ali uma referência direta e explícita no Alberto Torres. Eu gosto dessa fala do Sodré porque ela tira um pouco esse papo, que para mim é um papo, mas enfim, é muito forte na história, na historiografia, inclusive entre historiadores muito competentes, que é essa ideia de que o movimento tenentista foi simplesmente um movimento de classe média, assim, sabe, de uma coisa meio classe média, assim, meio lava-jato, assim, sabe, meio... E eu não gosto disso, eu acho que é uma visão muito simplista, muito pejorativa do movimento. Eu acho que é um troço que é complexo, é difícil, né? Por isso que eu também não vou falar, não, eles eram socialistas. Não, porque é muito mais complexo do que isso. Nós tínhamos certamente no movimento algumas figuras inspiradas ainda pelo positivismo, nós tínhamos certamente ainda algumas figuras já inspiradas no socialismo, e tínhamos algumas figuras inspiradas no Alberto Torres. Tínhamos também conservadores, por que não? Né? Por exemplo, do movimento positivista, ainda possivelmente naquele momento identificado com o positivismo, estava o Luiz Carlos Prestes. Por exemplo, o general chileno de Villeroy, que foi aluno de Benjamin Constant. Por exemplo, o general Manuel Rabelo, que foi aluno de Benjamin Constant. Então, essas figuras, que também, isso também é negado geralmente pela historiografia, ou aparece como uma coisa muito pequena, muito secundária, essa relação com os militares da Escola Militar da Praia Vermelha e o movimento tenentista. Eu vejo uma linha de continuidade, ainda que não seja total. Né? Ainda que não seja total.
tem figuras diretamente relacionadas entre a abolição da escravidão, a proclamação da República e os movimentos tenentistas. Tem figuras, por exemplo, o general Chimène de Villeroy, que eu mencionei aqui algumas vezes, que participaram de todo esse processo. O general Chimeno é uma figura que é interessantíssima, já que estamos falando de ideologia. Ele, primeiro, que era abolicionista e republicano, positivista, aluno do Benjamin Constant. O general Chimeno, eu já mencionei ele porque ele é o cara que atestou a veracidade. Não sei se ele realmente acreditou no que disse ou se só estava em campanha política, atestou a veracidade das tais cartas falsas do Arthur Bernardes. Agora, o general Chimeno, depois da Revolução de 17, acho que esse é um troço que é importante falar, a Revolução de 17, ela atropela o mundo inteiro. Todo mundo, ou pelo menos todos aqueles com sensibilidade política e com sensibilidade para perceber a situação desesperadora da classe trabalhadora e dos mais pobres do Brasil, se animaram com a Revolução de 17. Muitos se converteram para o socialismo, para o marxismo ou para o comunismo naquele momento. Então, assim, tem vários autores, por exemplo, que dizem que no Brasil, e eu acho que tem razão, o comunismo chegou antes do que o marxismo, assim, como estruturado, né? Porque a força da Revolução de 17 é tão grande, né? O nosso Partido Comunista do Brasil, sigla PCB, fundado em 22 também, é bom que se lembre, ele nasce ainda com uma sincretia, digamos, um sincretismo ideológico muito grande. Não eram intelectuais marxistas ortodoxos que participaram da Primeira Internacional, como foi em outros países, e que se converteram para o marxismo, e que tinham lido as obras de Marx e Engels, e que conheciam Lenin, enfim. Era, né, boa parte anarquista, alguns até positivistas, outros misturados, etc. Então, o general Chimeno de Villeroy é um desses que se interessa muito pela Revolução de 17. A partir disso, ele se aproxima do marxismo, ele passa a ler o marxismo. Em 27, quando o PCB, Partido Comunista do Brasil, PCB, lança o seu primeiro jornal, o seu primeiro órgão público, era um jornal que chamava-se A Nação. E ele foi publicado, o editor-geral era Leônidas de Rezende, também uma dessas figuras interessantíssimas, que daria para fazer uma aula inteira só sobre ele. Né? Com o apoio, ele fundou junto com Maurício de Lacerda, também jurista, socialista, deputado, histórico lutador pelos direitos dos trabalhadores, e que terminou na UDN, porque um dos seus piores fatos da sua biografia é que ele é pai de um senhor chamado Carlos Lacerda. Então Maurício de Lacerda e o Leônidas de Rezende fundam o jornal A Nação. Esse jornal, a editora dele, ele era produzido, ele era editado no escritório de advocacia do Evaristo de Moraes, um jurista também com longa trajetória de luta pelos direitos sociais. Ele escreveu o primeiro livro de direito dos trabalhadores no Brasil, publicado em 1905, com o nome de Apontamentos do Direito Operário, porque o termo direito dos trabalhadores ainda nem existia, ele era mais circunscrito, era o direito dos operários. E fundou o primeiro Partido Socialista Brasileiro em 1890, participou da abolição, da República. Então, Evaristo de Moraes é uma dessas figuras assim. E veja, o Evaristo de Moraes, já que estamos no aniversário da morte de Getúlio Vargas, o Evaristo de Moraes, ele participou do primeiro grupo do Ministério do Trabalho de redação de leis trabalhistas. Então, ele, por exemplo, redigiu a Lei Sindical de 1931. Eu estou falando tudo isso porque todos esses juristas participaram de um jornal chamado A Nação. Esse jornal, em 1927, ele foi emprestado para o Partido Comunista do Brasil. E começou a ter no seu logo o Marx, o Engels, o Lenin e tal, todos esses proletários de todo mundo unidos, todos esses símbolos comunistas passam a aparecer no jornal. E o general Chimeno de Villeroy, ele escrevia matérias nesse jornal. Algumas delas são muito interessantes. Ele defendia, por exemplo, vários intelectuais dessa época defendiam uma síntese entre o positivismo e o marxismo. Então, é muito curioso, assim, é um caldo cultural ideológico muito efervescente, muito difícil da gente resumir em poucas palavras, né? E no movimento tenentista, que você tem, sei lá, 300 figuras dessas, né, a gente teria que analisar cada uma dessas figuras para eu te dar uma resposta. Né? E aí também perde o caráter de ideologia de grupo. Né? Não era um grupo que estava unido pela sua ideologia. Eles tinham ideologias
distintas, não era um grupo homogêneo ideologicamente, era um grupo heterogêneo. O que lhes unia era o descontentamento com o modo como o exército estava sendo tratado, o modo como caminhava a Primeira República, a falta de promulgação de direitos, né, o analfabetismo da população brasileira, né, a falta de condição de vida dos mais pobres, a falta de casas. Então eram coisas assim mais básicas. Né? E aí, assim, eu digo tudo isso, mas eu discordo daqueles que dizem que o movimento tenentista não tinha ideologia. Tinha, sim. Na verdade, era muita ideologia. Né? Tinham tantas e tantas que é difícil de você definir. Mas não tinha ideologia, não dá para concordar. E, bom, acho que é isso. Acho que espero ter conseguido responder a pergunta. Boa, perfeito. Gente, se ninguém mais tiver pergunta, vou dar uns 10 segundos aí, mas se ninguém tiver mais pergunta, a gente segue para o próximo espaço aqui da nossa formação. Desculpa. Bom, então vamos seguir aqui. Na verdade, seguir para a última parte, que é do sorteio do livro do Francisco Martins de Moraes. Antes de qualquer coisa, eu quero botar ele na tela. Me dê um segundo para compartilhar. Vou ver, acho que vocês estão vendo. Essa é a segunda edição do livro, tá? Eu não tenho a segunda edição, inclusive. Deixa eu tirar o zoom aqui. Essa é a segunda edição do livro, acabou de lançar pela Anita Garibaldi. E essa segunda edição que a gente vai estar sorteando aqui hoje. Nem eu tenho. Eu acho que nem o Francisco tem ainda, da casa dele. Então, assim, novo mesmo, tá? Acho que promete muita coisa boa. O primeiro livro já é muito bom, então eu não sei como que pode melhorar, mas de alguma maneira deve ter melhorado. E, bom, vamos sortear. Eu vou compartilhar a tela também para ninguém achar que eu estou de marmelada aqui. Deixa eu só mudar a tela. Eu já deixei pronto aqui os nomes. Eu botei os nomes que participaram da aula. Chegaram no início e que ficaram até o fim. Então, estão aqui, vamos ao vivo aqui, para ninguém achar que eu tô roubando. E parece marmelada mesmo, Fontoura. Parece marmelada mesmo, meu Deus do céu. Mas, Fontoura, não sei se você tá assistindo aí. Eu sei, ele que é essa conta com nome esquisito aí, né? A nova federação. Enfim. Vou falar com ele aí no privado. Mas vou abrir um espaço aqui pro Francisco apresentar essa segunda edição do livro. Parece que foi mesmo. Enfim, vou abrir um espaço para você apresentar a segunda edição do livro rapidamente e fazer seus agradecimentos finais. Bom, acho que as principais diferenças do livro, da primeira para a segunda edição, é um cuidado melhor no tratamento formal do livro, da estrutura formal do livro. Então, esse livro, para começar, ele tem um índice, né? O primeiro livro não tinha um índice, assim, quer dizer, tinha um índice ali, capítulo tal, página tal, mas esse tá, assim, tem os subcapítulos, está um pouquinho mais cuidado nesse sentido. Né? Tem a revisão ortográfica, né, porque a gente sempre passa erro de digitação, por mais que você reveja milhares de vezes, sempre passa erro. Então, tem esse tipo de revisão. Tem acréscimo de autores. Eu trabalhei com mais autores que fizeram essas inversões de datas, inversões de fatos, inversão da história. Eu olhei com muito mais calma para o episódio do MMDC, trabalhei ele mais longamente nesse livro, o episódio do MMDC, trabalhei com outras fontes, eu fui nos jornais, eu fui no arquivo público, peguei os jornais da época, fui na biblioteca digital, pela internet, trabalhei com esses jornais, então eu trabalhei melhor no episódio do MMDC, e eu me senti mais confiante para enfrentar como posso dizer, os generais da história. Então, eu me senti, esse livro era resultado da minha dissertação de mestrado de um jovem pesquisador que estava começando a estudar um tema. Então, evidentemente que para um jovem pesquisador, se falar que o Boris Fausto está errado, é um troço que eu não tive a arrogância de fazer isso. Então, agora, talvez um pouco mais arrogante, eu consigo olhar para o troço e falar, ó, esses figurões aqui da história também erram.
Então, tem um pouco mais de peito, um pouco mais de coragem nessa segunda edição. E tem algumas correções, né? Porque, evidentemente, que esses diálogos, como eu disse, que isso faz bem para quem está falando e para o pesquisador, esse tipo de diálogo, de debate com outras pessoas, com interessados, com outros pesquisadores, ele é fundamental. E é claro que uma diferença de tempo entre 2016, quando eu entreguei minha dissertação de mestrado, e 2024, quando esse livro vai ser publicado, o que tudo indica, evidentemente que são, eu sou ruim de matemática, são 8 anos, né? Então, eu tive muito debate, tive muitos debates sobre 32. Eu fui convidado pela Polícia Militar de Minas Gerais para falar sobre 32, eu conversei com os militares da Polícia Militar de Minas Gerais, eu fiz contato com a turma do direito. Por exemplo, a turma do direito me ensinou um negócio. Na historiografia, sempre aparece o termo Lei Eleitoral de 1932. Inclusive, nos documentos, Getúlio Vargas se referia à Lei Eleitoral de 1932. Mas não é uma lei eleitoral, é um código eleitoral. Por quê? São uma série de leis com um corpo unificado, com uma produção feita pelo mesmo grupo de pessoas, né? Então é estruturado, tudo estruturado e tudo unificado. Então por isso é um código. Né? E se você pensar, por exemplo, na CLT, a CLT não é um código. Por que a CLT não é um código? Porque não consiste em corpo unificado. Tem leis da Primeira República, tem leis do governo provisório, tem leis do período constitucional, tem leis da ditadura do Estado Novo, né? Tem vários autores diferentes, tem períodos históricos diferentes. Então é só uma consolidação, é um ajuntamento ali, uma somatória de tudo que foi produzido em matéria de direitos trabalhistas até 1943. Então, esse contato com diferentes figuras, tem pesquisadores de 32 que me chamaram a atenção para aspectos que eu não tinha me tocado. Então é isso, assim, é um trabalho que tem alguns anos de acúmulo a mais de reflexão em cima do tema. E, de últimas palavras, só tenho a agradecer, especialmente a participação do Mário, especialmente a participação do Guilherme, que é um professor que eu admiro demais, mas de todo mundo, evidentemente, que participou e que vai escutar aí para frente. É sempre um prazer falar com vocês, e eu estou sempre disponível para os convites. Perfeito, pessoal. Boa noite a todos. Obrigado por terem assistido e até mais.